Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. Muito prazer, eu sou o Felipe Nunes, especialista em transformar projetos em sucesso de vendas e mentor de futuros construtores. E esse programa é um oferecimento de ProMaster Distribuidora, que salva sua obra com os melhores aditivos e impermeabilizantes do mercado e de quebra te dá a melhor assessoria técnica que você não encontra em lugar nenhum. Ah, e não esquece, ó, a ProMaster aí, o nosso cupom MasterCast Construção, você tem 10% de desconto na primeira compra com o pessoal aí, ó. Muito produto bom e muito produto bacana aí. E já aproveita, vai deixando o teu like, te inscreve no canal, mas escreve aí, ó. Vou dar um tempinho aí, você clica aí no inscrever para não perder nenhum episódio, hein? E compartilha com aquele teu amigo aí que precisa aí e gosta desse assunto de construção, hein? Vem muita novidade legal por aí. E hoje eu trouxe um convidado aí excepcional aí para falar com a gente. Gregor Carvalho, engenheiro civil e especialista em segurança do trabalho e perito judicial, hein? Vai falar de um assunto muito bacana aí sobre perícia aí, uma oportunidade aí que os engenheiros têm aí de fazer uma renda complementar. Seja muito bem-vindo, Gregor. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos de casa. É um ramo bem singular da engenharia, e não só da engenharia, de todos os ramos, na verdade. Todo mundo pode ser perito, todo mundo pode fazer uma perícia judicial. Não só judicial, tem perícias, a gente põe perícias judiciais e extrajudiciais, dá para fazer por fora também. No caso, não só nas questões judiciais. Mas é um ramo singular, que não é divulgado na faculdade, que não é divulgado, é muito nichado, no caso, mas que vale muito a pena entrar, vale a pena nem que seja como um complemento de renda, é um ramo bem legal, assim, eu atuo desde 2012, então há 13 anos. A gente tava conversando e o Gregor tem mais de 900 nomeações em perícia, pessoal. E eu esqueci de falar ali também, e o Gregor, ele é autor do livro O Poder da Perícia, né? Isso aí. Depois a gente vai deixar ali o link ali do Instagram dele ali para vocês acompanharem. E o que a gente tava falando muito legal aqui, que eu achei muito interessante, é que, pô, tem perícia para todo tipo, não precisa só ser engenheiro, técnico, né? E ainda Isso tem aí. algumas possibilidades, dependendo, né, da tua habilidade, que nem engenheiro nem técnico precisa ser, né? Exato. Consegue desenvolver isso aí. Então é um mercado bem amplo, galera, aí, ó, para uma renda complementar. Claro que a gente tava falando aqui, ele é algo a longo prazo, né? Exato, exato. É para todos os ramos, porque no caso judicial, tanto judicial quanto extrajudicial, né? Extrajudicial, tu não precisa ter habilitação nenhuma para fazer. No caso, só precisa ter conhecimento técnico de fato sobre o que tu aplica, sobre o que tu conhece, né? Para dizer. Entretanto, no judicial, o judicial, legalmente falando, ele exige uma habilitação. O que que é habilitação para fazer perícia? É a vinculação ao conselho de classe. Normalmente, para engenheiros é o CREA, para médicos é o CREMERS. Cada um tem Cada um tem a sua. Mas também, daí, tipo, níveis técnicos também tem. O técnico de edificações também pode fazer, porque ele também tem CREA, né? Ele Uhum. também pode, judicialmente falando. E outras classes também. Até corretor de imóveis também pode fazer perícia de avaliações, entre outras coisas. Mas é um ramo. A gente estava dizendo antes, eu aconselho como complemento de renda num primeiro momento, porque demora bastante até entrar dinheiro, até vir. É possível viver de perícia, é bem possível viver de perícia, demora um tempo, mas como complemento de renda ele é bem legal. Bem legal. Vamos explicar para a galera, assim, o que que é a perícia na prática, né? Como que começa uma perícia, né? Tipo, o que que é a base, né? Elas ficam listadas lá, e como que é esse processo, assim, só para o pessoal entender em casa. O que que é a perícia? A perícia, ela vai produzir uma prova pericial, tá? Ela vai dizer tecnicamente, eh, ela vai falar tecnicamente sobre algo. Eu vou Uhum. tentar trazer o exemplo, por exemplo, a primeira perícia que se tem notícias, ou a primeira perícia que se tem conhecimento, é a perícia de Arquimedes. Não sei se todo mundo conhece o Arquimedes, ele foi um físico da Grécia Antiga, né, de Siracusa, e ele foi o que
teve o princípio Eureka, né? Que acho que todo mundo Ah, sim, claro. no colégio. Eureka. Ele foi o que desenvolveu a gravidade específica, ou aquele que ele entrou na banheira e tal, e a banheira se deslocou a água, ele viu a relação volume em relação ao volume líquido deslocado, né? E esse evento foi a primeira perícia que se tem notícias, por exemplo, né? Que foi o rei ele tinha recebido uma coroa de ouro, ele tinha encomendado uma coroa de ouro, e nessa encomenda ele suspeitou que essa encomenda era fraudulenta. Ele suspeitou que essa encomenda tinha prata, não tinha só ouro, tinha outras especiarias. E ele passou para o Arquimedes, na época ele era físico, matemático e tal, descobrir como é que tu descobre que essa coroa é ou não é de ouro puro. E ele ficou com aquilo na cabeça, e foi aí que ele desenvolveu o princípio de Arquimedes, né? Ele, quando tomou banho na banheira, ele entrou na banheira e percebeu que todo o corpo tem uma densidade específica. E essa densidade específica, ela é a densidade em relação de peso-volume, né? Da relação de peso e volume. E esse peso e volume, ao entrar num líquido, ele desloca uma quantidade de líquido. E esse deslocar da quantidade de líquido, cada corpo, cada material tem a sua própria densidade específica, né? Daí ele percebeu que o ouro teria a sua densidade, a prata tem a sua densidade, todo material puro tem a sua densidade distinta uma da outra. E daí ao mergulhar um peso igual de ouro numa banheira, numa banheira, num recipiente de água, num recipiente de líquido, ele entendeu que a coroa, naquele caso, ela era fraudulenta, tinha outros materiais envolvidos naquela. Entendi. Que Daí legal. Esse foi o primeiro estudo, então, tipo, de entender realmente o propósito ali e tal. Exato, daí o que ele fez? Ele, com esse conhecimento específico dele, tu precisa ter um conhecimento específico, com esse teu conhecimento específico, tu vai produzir um experimento, tu vai produzir uma análise técnica em relação àquilo, e em cima da tua análise técnica, baseada em conhecimento técnico, baseada em provas, evidências e tudo mais, tu vai estabelecer um parecer técnico, né? E esse parecer técnico tu vai dar a quem te contratou, no caso. No caso, essa figura era o rei, daí ele passou, né, dizendo que a coroa era fraudulenta e tudo mais por causa disso. Que legal, cara. Tu vê, né? É. Uma história. Tu vê que a gente vem, o pessoal às vezes traz coisas que a gente nem imaginava. É muito bacana. E, cara, dentro do mundo da engenharia, Gregor, tipo, porra, nós temos milhões de áreas. Como é que tu foi parar dentro de uma área tão específica? Como é que tu foi parar dentro do mercado de perícia? Cara, eu na faculdade, eu estagiei. Eu fiquei 1 ano e meio estagiando em perícia. Eu tive a oportunidade de conhecer uma das maiores peritas aqui do estado. Trabalhei com ela há muito tempo, ela gostou do meu trabalho. Fiquei de estagiário dela, blá, 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 e daí a gente fez muito trabalho legal, assim, muito, muito trabalho legal. E eu vi um nicho que eu vi que ela faturava muito bem naquela época com isso. Ela só trabalhava com perícia técnicas, né? Só trabalhava com perícia de engenharia. Não trabalhava com mais nada. E naquela época era menos difundido ainda do que hoje, né? Era mais nichado, mais nichado, mais nichado. Quanto tempo faz isso? Eu saí da faculdade em 2012, eu estagiei em 2009, eu acho, com ela. Por aí, foi 2009, nessa época. E fiquei 1 ano com ela. E daí eu descobri a área da perícia, por causa da faculdade, por causa de um estágio. Tipo, mas na faculdade nunca foi falado. Nada é por acaso, né? Nada por acaso. Na faculdade nunca foi falado. E daí eu percebi, daí eu fui me inteirando, e logo que eu saí da faculdade, eu já me cadastrei no fórum e comecei a fazer perícia. Comecei a fazer avaliação, blá. E por que tu acha que não é tão difundido? Não tem um volume expressivo, assim? Porque se o mercado aderir, por exemplo, se a gente tiver aqui depois desse episódio mais 20 engenheiros se cadastrando lá, tu acha que tem mercado para todo mundo? Ou é um mercado pequeno hoje? É um mercado gigantesco. É? Entra por ano no Brasil, mais ou menos, a última vez que eu tinha visto, cerca de 4 milhões de processos ano no Judiciário Nacional. Nossa, é muita coisa. 4 milhões de processos ano. Todos eles precisam de um desfecho. Sim. Todos eles eu te garanto que uma das profissões que eu acho mais vantajosa, por exemplo, é perito contábil.
Uhum. Perito Ó, contábil, ó a dica aí. porque todos os processos, 100% dos processos vão precisar de um perito contábil. Sim, porque daí tem que contestar ali No final, cálculo, né? quem ganhar vai ter um cálculo final e esse cálculo final vai ter que ser feito por um contador. Por isso, então, que às vezes o processo está deferido lá, o Pedro ou o João ganhou a causa, mas aí não tem a perícia ou falta aquele elemento ali e fica aquele se arrastando por anos. Para finalizar o cálculo, alguma coisa do tipo. E daí, não só, a justiça em si, ela é morosa. A Uhum. justiça em si, ela é morosa por N situações. Sim. O rito processual legal, ele, no Brasil, ele, da forma como ele foi concebido, ele é moroso. E isso é um dos deméritos do judiciário brasileiro. Isso sem dúvida, né? Tem gente que fica aí anos para ver, como tu falou, tem gente que fica anos para ver a situação. Porque antigamente, quando o processo era físico, agora não é, agora a justiça tá se tornando cada vez mais rápida e mais hábil, apesar de ainda ter os trâmites processuais ainda serem um pouco morosos, mas antigamente quando era físico, por exemplo, tu levava em cargo o processo, que era o nome, né? Tu pegava um processo que era um livro, para quem não tem noção do que era. O processo é um livro cheio de folhas dentro que vai. A primeira coisa que vai dentro de um processo é a, a petição inicial ou a análise de quem está processando quem. Vou tentar dar um exemplo na questão de engenharia, tá? Eu contratei uma construtora para construir a minha casa. Uhum. A minha casa rachou, a minha casa teve várias avarias e não sei o que e tal. Então daí eu vou fazer uma petição inicial, fazer uma peça jurídica lá com um advogado, que ele vai dizer, olha, a casa do Gregor rachou, mais ou menos a gente estipula o custo em tanto. As provas vinculadas a isso são essas e essa e essa e essa, e daí eu mando para o fórum. Daí o juiz vai dizer se aceita ou não, e daí, em cima disso, daí a parte vai se defender. Daí depois da peça inicial, daí vem a defesa da parte. Mais algumas juntadas de provas e tudo mais, e daí depois o juiz determina ou não a perícia. Mas, quando o processo era físico, né, que tinha todas essas folhas e tudo mais, as pessoas levavam em carga, que a gente chamava de carga, que era levar para casa, para poder analisar e tudo mais. Só E, esse aí era 30 dias para e cada agora, pessoa. só para mim não. Desculpa te cortar, mas peço só pra pegando, por exemplo, nessa situação, bah, contratei uma empresa, construí a minha casa, eu tô com uma série de problemas lá que os caras não querem me dar garantia e estão dizendo que não é responsabilidade deles, eu acho que é responsabilidade de quem fez, enfim. Aí o advogado consegue, por exemplo, aí seria o extrajudicial, ele te contrata um engenheiro pro engenheiro fazer e aí já vai pro processo. É possível ir pro processo já com essa perícia pronta? Sim, sim. Aí não. Daí tem dois tipos, no caso. Daí tem dois tipos. Tu pode fazer uma petição para solicitar uma perícia preliminar, que Uhum. daí vem, e daí o perito do juiz vai lá e faz essa perícia. Mas, e tem a perícia daí extrajudicial, que é a parte ou alguém te contrata, não necessariamente seja para ir para o judiciário, mas daqui a pouco, a minha casa está toda trincada. Eu preciso que Uhum. um engenheiro analise a minha casa, ou que alguém analise a minha casa para eu entender o que está acontecendo, para eu poder consertar. Daqui a pouco já passou, sei lá, 10, 15 anos, a tua casa está trincando, daí tu vai pedir um parecer de um engenheiro. Sim. É basicamente a mesma coisa. A forma como tu constrói o parecer, como tu faz o estudo de um parecer, ele é a mesma, tanto judicial quanto extrajudicial. Judicial só vai ter mais partes processuais, vai ter mais partes legais, vai ter que ter mais cuidado na tua visão, enfim, porque tu vai. O documento pericial, né, a prova pericial, o laudo pericial, eu chamo mais de parecer, daí tem separações nominais. No judiciário se diz laudo judicial e fora do judiciário se diz um parecer técnico. Né? Uhum. Tem uma separação Mas perfumaria, né? perfumaria, mas por questões, no judiciário gosto de falar isso. Mas enfim, um parecer técnico, tanto o parecer técnico quanto o laudo judicial, eles têm ritos que têm que ser seguidos. Esses ritos são talvez um pouco mais ah, não complexos, mas mais rituais mesmo nessa questão de construir o parecer para a questão judicial, e numa questão extrajudicial tu pode ser mais direto, né? Como o cara te contratou, ele não quer saber a lei, qual lei, ou ele não quer saber qual a norma, para ele não interessa muito essa questão, ele quer saber uma coisa mais direta. Ah, tá, minha casa para construir, o problema foi esse, ah,
para consertar é tanto, Uhum. né? Numa análise de engenharia, para eu contextualizar o pessoal que não entende, o parecer ele vai te dizer o que aconteceu, Uhum. quer dizer, ele pode te dizer, depende do que é perguntado, mas ele pode dizer o que aconteceu, como aconteceu, o que eu preciso fazer para consertar Sim, e quanto vai custar, que legal. Bem né? específico, né? É É, específico mesmo daquele problema, né? exato. É um parecer, ele tem que responder ele tem que responder uma dessas questões ou todas elas. Uhum. Depende do que tu foi contratado para dizer, mas basicamente é isso. Que legal, cara. Que legal. E Ah, o Gregor, ele criou no livro dele, O Poder da Perícia ali. É como se fosse um manual, na verdade, né? ele é um Ele é um manual. manual que ele vai te ensinar todo esse processo que tu precisa fazer para, né, desde lá se cadastrar e tudo. Exato. Quiser falar um pouquinho dele? Exato. A ideia do e-book, do livro, ele é mostrar como todos os ramos de perícia que existem, que tem a perícia policial, por exemplo, tem a perícia extrajudicial, tem a perícia judicial, né? Todos os ramos de perícia que existem para as pessoas terem esse conhecimento. Uhum. Como tu inicia uma perícia, né? Quais são os passos que tu tem que fazer, onde tu tem que te cadastrar e tal. Tu pode fazer a perícia em todos os fóruns, por exemplo, pode fazer perícia na Justiça Civil, na Justiça Trabalhista, na Justiça Federal, tu pode fazer perícia no Ministério Público, Que para o legal. Ministério Público, tu pode fazer a perícia em quase todos os órgãos, dá até para extrajudiciais, por exemplo. Daqui a pouco a prefeitura precisa fazer um laudo para sair um pouco da engenharia, por exemplo, um laudo, sei lá, de veterinário. Tem bichos nas ruas, tem uma série de animais nas ruas e a gente precisa saber se eles estão com doenças ou não, Uhum. né? Daí eles vão ter que achar um veterinário para fazer um parecer desse estudo que tem que ser feito. Esse veterinário pode ser da prefeitura ou não, pode ser Uhum. uma empresa contratada, né? Pode ser alguém contratado. Então, tu vai ter que fazer um parecer em cima disso. E a ideia do e-book é essa: ele é para todas as áreas, em cima de todas as áreas, mostrar como inicia, o que faz, como construir um parecer técnico, quais são as etapas que têm que ser feitas para como escrever um parecer técnico, o que o contratante, quem te contrata, espera desse parecer, né? E quanto que tu pode cobrar também por um parecer, né? Que é o mais importante Que é, para normalmente para quem tá buscando esse conhecimento. sim, essa renda complementar aí. E Exato. hoje além desse manual e desse e-book, tu tem algum acompanhamento, por exemplo, a galera, porque às vezes o pessoal acha que é muito difícil, né? Às vezes o pessoal quer, às vezes um mentor quer, por exemplo, eu sou engenheiro, eu já tentei, não deu certo, né? Daí vou lá, compro o teu e-book, olho e tal. Mas hoje tu consegue acompanhar, por exemplo, se o pessoal quiser, Ah, eu quero que tu me assessore aí seja o meu mentor, né? Como a gente tá acostumado a falar. Tu tem essa disponibilidade hoje de atender esse pessoal? claro, claro, sem problema nenhum. É um trabalho. Fazer essa análise junto com a pessoa, ir junto com a pessoa é um ramo que também, para quem conhece, é bacana de fazer em conjunto, mas a gente faz sim. Que Faz. legal. E olha quantas possibilidades a gente tem, né? Pô, tu pode fazer a perícia, depois, posterior, adquirindo essa experiência, tu pode acompanhar e ensinar o pessoal a fazer a perícia, porque ela muda, depois que tu entende o processo, depois que tu tem esse acompanhamento e geralmente, claro, cada processo tem especificidade, né? Exato. Mas o processo é o mesmo, né? Ele se Exato. torna rotineiro, digamos assim. Exato. Exato. Na questão judicial, ele é bem padronizado, bem padronizado. Até porque se não for padronizado, tu pode corromper, né? Tu pode corromper a prova pericial que tu está estipulando. Tem princípios que tu tem que seguir ali, princípios de isonomia, princípios de impessoalidade, princípios que são princípios jurídicos, né? Que são os mesmos princípios do juiz, no caso, na questão judicial. O perito, ele é o olhar e o braço do juiz para estabelecer essa prova pericial, né? Numa prova, né, nesse sentido. Então tem que seguir os mesmos princípios.
Para seguir esses mesmos princípios, tu tem que seguir uma padronização. Daí essa padronização, ela é bem característica mesmo. Tanto no como conceber o parecer, como entregar o parecer, como responder quesitos, por exemplo. E, alguma e coisa. vem, por exemplo, assim, já pegou, por exemplo, num processo de que o cara foi lá fazer a perícia e ficou incompleta e de ter que fazer uma revisão ou pedir uma nova perícia para comparar, por exemplo, a tua avaliação com a do João, alguma coisa assim? Sim, sim. Uma das funções, por exemplo, da perícia extrajudicial, por exemplo, vou levar para a questão do judiciário. Aham. Tem o perito judicial, que ele é a Uhum. figura do juiz, né? E Tá. tem os assistentes técnicos, por exemplo, que Uhum. são os engenheiros ou são os representantes das partes. As partes, elas contratam um profissional técnico para acompanhar a perícia e esse profissional, o assistente técnico, ele tem o mesmo poder, ou a mesma, ele tem o mesmo poder que o perito técnico. Uhum. Antigamente, até, lá antes de mudar o Código Civil, agora não me lembro exatamente a data, era comum os 3 engenheiros fazerem um parecer em conjunto. Ah. Ou os 3 profissionais relacionados àquele processo, não Uhum. só eu tô falando de engenharia porque, enfim, mas, enfim, os 3 profissionais relacionados àquela área, eles faziam um parecer em conjunto. Os 3 sentavam e diziam, Discutiam, cada um a sua discutiam visão para chegar para chegar num denominador comum. Exato. Hoje não. Hoje o perito ele entrega o laudo dele e as partes, cada um entrega o seu laudo. Uhum. Mas os 3, os mesmos, cada um tem poder de prova Uhum. e cada um, o juiz, pode se decidir por um desses pareceres. Mas Não, os 3 pareciam, por exemplo, o do juiz, o perito do juiz, o da parte A e o da parte B, as três perícias são avaliadas, são as levadas 3 em conta. perícias têm que ser levadas em consideração. As 3 perícias têm que ser levadas em consideração. Que interessante. Daí o que acontece? Na pergunta da contestação, o perito ele vai entregar uma visão baseada no conhecimento dele. O perito da outra parte vai basear no conhecimento dele. Daí eu tô levando para uma perícia de avaliação de imóveis, por exemplo. Para dar uma dicotomia nisso. Um corretor foi lá e fez uma avaliação de perícia de imóveis. Ele vai fazer uma avaliação baseada no mercado, baseada nos conhecimentos dele. Entretanto, talvez ele não tenha o conhecimento de norma. Daí tem a norma 14653, por exemplo, que é a norma de avaliação. Que tem padrões que a avaliação tem que ser seguida, enfim, num padrão científico. Uhum. Daí quem é apto para fazer esse tipo de avaliação são os engenheiros de avaliação, que no caso também tem essa graduação. Isso é uma pós? Isso é uma pós. É uma pós, que É uma legal. pós. Daí ela é bem complexa. Hum. Dá para te ir aumentando bastante. Mas, por exemplo, tem avaliação de máquinas e equipamentos, avaliação que daí vai para engenheiro mecânico, avaliação ah, civil, que é a avaliação de imobiliária, e É uma área gigantesca, né, cara? uma área gigantesca. Avaliação é uma área gigantesca. Para te trabalhar com bancos também, daí tu faz parecer para bancos e outras coisas. E por que não é tão difundida a área de perícia? Por que tu acha que ainda o pessoal não... Por que não se vê falar em perícia, né? Tem muita coisa, pô, são mais de 4 milhões, falou, de processo agenciado. Te andam por ano. Porque a demanda, tipo, se tu quisesse fazer 10 perícias por dia, tivesse tempo hábil nas 24 horas, faria, né? Eu acho que é por causa do judiciário. É. Na questão judicial, eu acho que é por causa do judiciário. Como o judiciário ele é meio moroso e uma perícia ela é demorada para entregar, assim, como é que funciona assim? O juiz vai te nomear. Uhum. Daí quando o juiz te nomeia, tu tem 2 tipos de perícia. Tem a perícia gratuita, Uhum. gratuita entre aspas, né, que é paga pelo Estado, e a perícia que tu estipula os teus honorários. Daí, né, a que tu estipula os teus honorários. Nesse sentido, tu vai lá e faz a perícia. Daí o juiz te nomeia, daí tu passa teus honorários, os honorários são estipulados, daí tu vai lá e faz a perícia. Dentro disso, daí tu vai ter que responder, tu vai ter que fazer a tua análise científica e tu vai ter que fazer a tua análise técnica ali, né? E responder quesitos. Daí, em cima dos quesitos, daí uma das partes, quando entregou o teu trabalho, normalmente uma das partes vai sair desgostosa, Sim. né? Ela vai dizer, como é uma briga judicial, normalmente uma das partes vai ser desgostosa. Ela vai recorrer. Quando ela recorrer, tu vai ter que reexplicar o teu trabalho. Uhum. Então, é um trabalho que ele não é
fiz, recebi. É um trabalho que ele é demorado, que ele demanda um certo tempo. Talvez daí acredito que as pessoas não tenham. Porque ele só termina quando finaliza o processo, teoricamente, né? Tu fica Exato. preso naquele processo até o desfecho, até dizer, ó, deu, acabou, é isso, ganhou o Pedro, ganhou o João, o Pedro tem razão, o João tem razão. Exato, e às vezes tu vai para recorrer, vai para instância superior, tudo mais, daqui a pouco tu fica atrelado àquele processo como perito durante anos. E isso, enfim, isso às vezes as pessoas não enxergam essa paciência. É igual, o trabalho de perito é igual, como eu tinha comentado ali antes, que a gente estava conversando, é igual ao trabalho de advogado. O advogado, ele fica atrelado àquele processo até o final, o perito fica atrelado àquele processo até o final. Os trabalhos distintos, mas numa visão ampla é a mesma coisa. E qual o caso mais marcante aí de perícia, assim, que tu já teve a oportunidade de participar, assim? Caso mais marcante, cara, tem tantos. Mas eu acho que o mais marcante foi um óbito. Um óbito. Um acidente? Um acidente de trabalho. Uhum. Falando por cima, enfim, mas Sim. era uma fábrica numa cidade. Eu não vou botar, não vou nominar, enfim, Enfim. porque se desenrolou muita coisa depois. Mas era uma fábrica numa cidade e essa fábrica morreu um funcionário numa obra que estava sendo executada. Uhum. Houve um deslizamento de terra. Bah. Ele estava num patamar superior. Daí, quando houve deslizamento, esse deslizamento desestabilizou essa base e ele caiu nesse deslizamento. E ele se afogou em 30 centímetros de terra. Bah, que loucura. Loucura, assim, ele não conseguia sair. Tipo, CSI dá um caso. Total. E daí, a Polícia Civil fez parecer, fez tudo, teve toda uma questão legal. Entretanto, o parecer da Polícia Civil não ficou completo. Que era uma das situações que tu tinha falado. Não ficou completo. Daí o juiz pediu para um perito de engenharia explicar o porquê que desabou. Ah, a causa raiz. A causa raiz do porquê da instabilidade de terra, porque desabou, porque teve deslizamento. E como é que faz isso? Tipo, porque, digamos que a parte do juiz pedir essa perícia, isso aí já deve ter rolado água por baixo da ponte anos. Sim, foi bem... Como é que faz? Aí tu chega lá e, tipo, beleza, tem que ir no... tem que ir no... Aí chega lá, tipo, oi? Não tem, mas já tem um prédio, um edifício, um pavilhão. Daí é que tá. Daí, por exemplo, nessa perícia, eu fiz uma análise, um estudo de solo, né? Para saber qual é a composição de solo que tinha ali na região. Como é que eu procedo em qualquer perícia que eu faço? Primeiramente, eu vou e converso com as partes. Quem é que está processando quem é que está fazendo o quê, e vejo a visão das duas partes. Até pra entender o que tá acontecendo naquela bagunça, né? O que tá acontecendo. Daí eu pergunto. Eu faço uma entrevista, daí eu faço uma ata, eu chamo de ata de diligência. Nessa ata eu registro tudo. Então, o fulano falou isso, o ciclano falou isso. Beleza. Daí em cima disso eu vou e... Tá, agora então, para esclarecer as perguntas da parte A e da parte B, eu preciso fazer essa análise, essa análise. Entendi. Porque daí complementa, né? Quando tu entrega um parecer que responda aos dois lados da moeda, né? Exato. Até porque a perícia, a perícia tem que ser imparcial, né? Ela não... Exato. Ela vai dizer realmente o que aconteceu, né? Exato. Independente de quem é a culpa dos fatos, né? Daí nessa situação eu fiz uma análise de solo e fiz uma análise histórica. Daí eu peguei as plantas antes e depois. Peguei daí imagens do Google. Hoje também tem uma das ferramentas que é muito boa de utilizar é o Google. O Google Earth. O Google Earth ele tem imagens desde 2009, bem nítidas. Bah, tu consegue fazer daí todo o histórico de evoluções. Vai mostrando o que foi acontecendo, enfim. Daí nesse caso foi um dos casos que eu usei o Google. Que legal. Então daí fui vendo o que eu acabei percebendo, que foi uma obra, ela iniciou, foi junto com uma obra pública, ela era para ser uma obra que foi financiada pública, né? Teve financiamento público, e esse financiamento público estava também em discussão nesse processo. E daí eu descobri mais ou menos que teve um financiamento público para uma empresa privada, que era para a construção de uma rua que nunca existiu.
daí, em cima disso, essa rua que nunca existiu, fez com que a empresa ampliasse. A empresa fez onde era para ser, onde foi o local, a empresa fez uma ampliação. Ah, depois daí, enfim, daí eu, no meu relatório foi para isso. Disse, era financiamento público, teve uma ampliação, bababá, o deslizamento de terra foi porque tinha uma vertente, naquela época, foi porque tinha uma vertente de água, uma nascente. Ah, Aquela nascente, quando foram construir para aquele lado, era a formação de um mini córrego, né? Quando foram construir em cima daquilo, o solo desestabilizou e veio abaixo. Ah, pô, tem mas, todo um desfecho por trás, né? cara, Não, na verdade, daí tu vê uma história gigantesca por trás. Daí depois foi pro Ministério Público. Daí eu não fui acompanhando depois. Mas daí eu estipulei que o solo era um silt. Daí esse silt, quando ele encheu da água, ele se desestabilizou, blá, 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 e veio abaixo. que legal, né? Pô, tem todo um trabalho, né? Pra quem é mais técnico, assim, que gosta, cara, é uma área da engenharia fantástica. Eu nem imaginava que era tão amplo assim, né? E tão bacana. E me diz uma coisa, o que que tem mais causa, assim? É mais trabalhista, é mais civil ou é, tipo, uma incógnita, assim? Tem de tudo. Tem de todas as áreas. Mas Trabalhista no Brasil tem muito. nessas 900 nomeações, o que que é que tu acha? O que Até que tu fez mais, assim, já acha? não tem mais de 1.000, É? mas hoje. Mas eu fiz muito trabalhista. Eu fiz, acho que mais trabalhista. É. Trabalhista como engenheiro de segurança do trabalho, assim. Mas pega mais extrajudicial ou mais judicial, assim? Depende da área que tu mais te dedica. Eu me dediquei mais ao judicial. Ah, entendi. Depende da área que tu mais te dedica, mas tu consegue trabalhar nas duas áreas. No caso de segurança do trabalho, daí tu faz ergonomia, daí tu faz perícia de ergonomia, tu faz perícia de insalubridade e periculosidade, aí tu Uhum. faz ahn, diversas áreas. Na civil, tu consegue fazer perícia de avaliação de imóveis, tu consegue fazer perícia, para quem é engenheiro civil, né, perícia de avaliação de imóveis, perícia de patologias construtivas, do porquê. Então, eu recomendo para quem quer fazer perícia técnica, principalmente, faça perícia de uma área que tu domina, Sim. porque, enfim, as pessoas vão te perguntar. Tu tem que ser um Tu, expert tu nesse. Tu tem tem que que ser saber de um, olho fechado, né? tu tem que saber o que tu tá falando. Tu não pode falar besteira, até porque tu responde civilmente pelo que tu tá falando. Sim. Criminalmente até depois, né? Dependendo Dependendo da da situação. bobagem que tu falar ali, né? Exato. Tipo, um perito médico vai Uhum. fazer uma perícia sobre, sei lá, um cara que morreu, né? Uhum. Um legista. Ele tem uma responsabilidade gigante sobre a causa-morte Sim. da situação, por Não dá exemplo. pra se aventurar nessa área, né? Exato. Será que é por isso, então, que o pessoal tem um pouco de crença sobre isso? Tipo, bah, eu vou ir, vou fazer, ou daqui a pouco tenho medo de errar e não. Não, mas o meu de errar, é aí que tá, tu consegue fazer perícias mais simples. Daqui a pouco uma perícia de avaliação, tu pode até errar, mas tu não vai errar, Sim, né, numa margem absurda e sim. tal. Começa aos poucos, né? Não vai pra casos mais absurdos, né? Vai indo, vai entendendo o mercado, né? Vai plantando, né? Exato, exato. Tu consegue, por exemplo, vamos botar para um técnico de edificações. Cara, um técnico de edificações sabe como sabe como é que você levanta uma parede, sabe por que trincou uma parede. Uhum. Ele sabe porque daqui a pouco, o reboco estava muito molhado, sei lá, alguma coisa, botando para uma Aham. perfil de engenharia. As fissuras, as patologias, sabe? Porque tem infiltração na parte de baixo da parede, com né, uma infiltração de Entende dos percolação e tal. processos, né? Exato. Então ele consegue estabelecer um parecer. Daqui a pouco ele não sabe como escrever um parecer. Uhum. Mas Aí tu entra nessa parte. daí entra. Pô, eu tô aqui, já tô olhando e coisa, pra mim que domino muito essa parte de execução, assim, que é o que eu faço, que eu vivo, respiro 24 horas, isso é... A gente enxerga um cego de olho fechado, né? Porque tu chega e olha, assim, é muito fácil de tu saber, né? Porque tu tá naquilo ali todo do dia a dia, né? Exato. Tu vê aquilo ali todo dia, então tu já sabe de longe, ó, não foi feito tal processo, foi errado em tal coisa. Exato, e é bem isso. Eu falei de uma forma técnica, mas todo cara que trabalha com isso, todo cara que trabalha com obra, todo mundo tem um conhecimento técnico real sobre alguma coisa, Sim. que ele sabe os processos, ele sabe como fazer. É isso que tu vai falar numa perícia. Tu vai dizer, olha, essa trinca surgiu por causa Putz, disso, e como consertar, se conserta dessa forma. eu faço perícia e não sabia disso, então. Exato. Porque às vezes o pessoal, às vezes a galera que eu faço assessoria e mentoria, o pessoal me manda um vídeo, pá, ô Felipe, meu Deus, olha aqui isso aqui. Eu digo, cara, isso aqui é assim, assim.
E aí a galera fica espantada, É. tipo, porque é o do dia a dia aquilo ali. Às vezes o pessoal tá. Principalmente o pessoal que sai, engenheiro que sai de faculdade, arquiteto que vai começa a iniciar a sua carreira, a sua trajetória, tipo, é tudo muito novo, né? E muda muito o processo, né? Sim, Principalmente o processo construtivo, o cara oscila muito, né? Porque, pô, o empreiteiro A tem 1000 formas de fazer a mesma coisa, né? E aí ele sim. chega ali, mas o cara tá fazendo errado e tal. Tá, mas me explica, né? Me converte isso pra mim. Daí às vezes a gente faz vídeo, coisa, o cara me. Não, cara, tá tudo certo, só que ele tá fazendo assim, assim, assim e tal. O processo que tu tá acostumado é assim, assim, assado e tal. Mas é muito tranquilo, assim. A perícia é tu botar, construir um documento técnico baseado no que tu conhece. Só que daí tu E é já muito conhece. fácil, É né? a análise que tu fez uma perícia e externalizou ela verbalmente. Isso, Tu falou daquilo. isso. Mas tu não botou. Só Se tu pegasse e botasse o que tu transcrever aquilo para um papel é uma de perícia. uma forma correta, Sim. uma forma estruturada, Uhum. é uma perícia. Uma perícia judicial. Daí, no caso, se tu estabelecer de uma forma não estruturada, é uma perícia extrajudicial. Que legal, cara. Pô, já tô querendo fazer perícia igual, já gostei desse negócio, cara. Pô, é fantástico. Então, e que dica que tu dá, então, pro pessoal que quer começar e tal? Quer começar, realmente, eu tô olhando esse episódio agora e, cara, eu Pá, decidi, vou começar a estudar. Vou atrás de fazer. O que seria o primeiro passo hoje? primeiro passo, eu recomendo, como eu disse antes, conhece o que tu faz. Define uma área. Ó, eu vou Define. fazer perícia sobre tal área. Exato. Eu sei fazer cadeiras. Uhum, Sei muito bem fazer cadeiras. Faço cadeira de cabo a rabo, de cima para baixo. uhum. Tive a vivência de construir cadeiras. Tu pode escrever sobre cadeiras. Se tu pode escrever sobre cadeiras, tu pode fazer uma perícia sobre cadeiras. Se uma cadeira quebrar e um juiz e tiver um processo, ou juiz, no caso judicial, mas pode ser extrajudicial, e alguém te perguntar, mas por que essa cadeira quebrou? Tu consegues fazer um parecer técnico dizendo, a cadeira quebrou por isso, por isso, por isso. E tu sabe que, cara, eu, Né? eu vejo muito assim, ó, tem uma galera que tem um potencial absurdo, assim, ó, os caras têm uma expertise sobre determinados assuntos, assim. Vou usar o exemplo da cadeira. Cara, aquela cadeira quebrou porque os caras não banharam a madeira e tal, não fizeram. Cara, como é que tu sabe isso, entendeu? E é muito rápido, e isso pode ser convertido em grana, né? Exato. Porque, cara, o conhecimento hoje, quando tu consegue canalizar ele pra te monetizar e fazer dinheiro com isso, velho. Tem gente com anos de experiência aí, com um puta de uma bagagem que não deu essa virada de chave ainda. E a Exato. perícia pode ser um baita de um caminho. Exato, exato. Tanto que no meu e-book, no meu livro ali, eu digo, né, Poder da Perícia transforma o conhecimento em renda. O subtítulo ali é Transforme o Conhecimento em Renda. Que é pega o que tu sabe, pega o que tu domina e tu consegue fazer um parecer sobre qualquer coisa, sobre absolutamente qualquer coisa. Teve agora recentemente, por exemplo, tem roubos bancários, por exemplo. Uma que é bem comum, eu já fiz, no meu canal ali tu vai ver dá pra ver várias entrevistas que eu fiz com vários peritos. Eu já fiz algumas com vários peritos. Perito dentista, perito de informática, perito veterinário, de todos os ramos. Todos os ramos, a minha ideia é mostrar Sim, tudo isso. Até com o mostrar clima. que é possível realmente, né? Em qualquer área que tu tenha uma expertise, tem alguém pedindo uma perícia sobre aquilo, né? Eu fiz até entrevista com um climatologista. Putz, que tri. Climatologista. Ele, enfim, falando do clima e tal. Tudo isso tu consegue dados, tudo isso tu consegue estipular para fazer uma perícia E técnica. qual área mais bizarra, assim, que tu já viu de perícia? Tipo assim. Porque lá, eu não sei se Cara, lá no judiciário isso vai num limbo ou tu consegue selecionar a área específica? Ou tu vai tu. rodando ali e Não, vai. quando tu te cadastra no judiciário, tu estipula a tua área de conhecimento Ah, e e aí sobre o ele. que tu faz, sobre o que tu faz perícia. Daí eles, E, e, eles vão. e, tipo, do teu conhecimento, assim, qual foi o que tu viu falar, tipo assim, mais bizarro, assim? O cara pediu a perícia sobre, sei lá, a perna da cadeira, né? Cara, pá, mais bizarro. Acho. As perícias médicas são as mais bizarras, cara. As Mas, perícias mas tipo de médicas. ramo, assim, tipo, que nem a perna da cadeira, sei lá. Não, as perícias, por exemplo, tem cara que tem médico que esqueceu, por exemplo, coisa. Já ouviu falar, né? Porque a gente Sim, escuta, né? escuta tudo. O cara que esqueceu material dentro do paciente, Ah, isso aí já. e daí Aham. processo hospital, daí isso vai fazer uma perícia e tal. Ah, Mas mais deixa voltado eu pro ver. nosso ramo, Mais assim. voltado para o nosso Maluquice, ramo. assim, maluquice. Maluquice.
Barbaridade. Eu tenho uma particular minha. Eu acho muito divertido porque a galera conversa, porque é tanta maluquice, a gente sempre tem história pra contar e é tanta Tem maluquice um, que, tipo, tu... um Cara, qual que eu vou puxar do meu arquivo, que né? eu, Deixa eu é, selecionar aqui. Essa aqui. eu tenho uma particular minha Manda, que a galera gosta. um parecer meu que eu fiz extrajudicial, Uhum, eu trabalhava para um banco, né? E daí eu ia nas agências bancárias fazendo uma análise de toda a agência e passava um relatório, fazia um parecer técnico da agência dizendo, ó, tu tem que fazer isso, tem esse problema, babá, babá. E daí tu tem que consertar dessa forma, e daí tem que consertar dessa forma. E passava isso. Né? Um parecer técnico, uma análise de engenharia para as agências bancárias. E uma agência aqui em Porto Alegre, eu fui na agência e tal, fiz o meu relatório, bati foto de tudo, enfim, fiz o levantamento fotográfico, fiz uma análise de engenharia, fiz o relatório e passei para o gerente, né? E foi logo depois da Boate Kiss, Ah, sim. né? Eu tinha acontecido a Boate Kiss e tal, eu Uhum. tava nessa função, e tudo que era espuma de poliuretano, todo engenheiro começou a se ligar um pouco mais, né? Sim, tava em destaque isso, né? Tava em destaque, a gente tava olhando com mais ênfase para isso. E daí todas as casas de máquinas, elas são revestidas de espuma de poliuretano, Uhum. porque é um barulhão infernal, Sim. e daí tu... E daí É é um dos melhores os isolantes, volantes né? que tem, disparado, Não sempre tem. foi. Só que daí, como tinha acontecido o caso do Botkiss, a gente tava pedindo, olha, cara, é bom tu trocar por uma que não seja inflamável, Sim. Sim. né? Sim, porque a não inflamável custa 10, e E aí, e a inflamável custa 2. isso. É muito mais caro. Então, Sim, daí por uma questão técnica e de segurança, a gente recomendava, claro. né? Troca pela não inflamável. Sim. Mas daí o gerente, tá, mas por quê? Por quê? Não sei o quê, papapá. Deu, cara, por segurança e tudo mais, para evitar risco de incêndio Uhum. e por aí vai. Daí ele, tá, mas por quê? Daí eu fiz a gafe, cometi a gafe de comentar, não, mas sabe o Boate Kiss que aconteceu? Pois é a mesma espuma que tinha Aham. na casa. Então daí, por questão de segurança, é bacana. E só, entreguei o meu relatório e fui embora. Daqui a pouco me ligam, O cara recebeu a informação o no... cara recebeu a informação, me ligam, cara, não deu meia hora, me ligam, dizendo, volta pra agência aqui agora. Tá todo mundo na rua Ah, e fecharam a agência. uau, os caras botaram... Fecharam a agência, então o gerente fechou a agência, disse que não volta pra trabalhar, não sei o quê. Uau, o cara potencializou a informação. Deu uma potencializada, daí fui lá acalmar o cara, né? Dizendo, não, cara, não é assim. Não, Não é uma Boate Kiss, pode né? ser que aconteça, né? Não, e também era uma salinha, não era, Sim. só deu uma recomendação, porque daí eu fui lá Olha consertar o poder da perícia, o né? poder de uma informação passada, como tu passa a informação. Cara, que legal. Que legal. Cara, eu nem imaginava, assim, tipo, né, a quantidade de coisas, infinidade de possibilidades, né? A gente sabe, conhece um pouco de perícia e escuta falar da galera do ramo, mas eu nem imaginava que poderia ter tanta coisa assim, cara. Muito legal. Cara, quero te agradecer, Gregor, imensamente. Foi, pá, um ótimo episódio. Acho que o pessoal de casa aí Muito vai ter uma obrigado. possibilidade, mesmo quem não é, vai buscar e cada vez mais a gente sempre busca poder ter um complemento de renda, poder fazer uma renda extra, né, para alcançar outros objetivos e outros sonhos. Quero agradecer vocês de casa aí, pessoal. Né, te inscreve no canal aí, deixa o like aí, pessoal. O pessoal tá assistindo e tudo. Compartilha no Instagram, né? Faz de tudo aí, mas esquece de se inscrever aí. Te inscreve aí, ativa o sininho das notificações aí pra não perder nenhum vídeo aí, que ajuda o YouTube poder mandar aí pra mais pessoas esse episódio e os outros episódios todos que já saíram. A gente tá fazendo um conteúdo bem legal aí, bem dinâmico aí e assuntos totalmente importantes, né? Que a gente sabe aí que o pessoal acaba esquecendo aí desse nosso mundo aí de engenharia e construção. Quero agradecer o pessoal da ProMaster aí, distribuidora também aí, pessoal. Tem ótimos produtos aí, pessoal, né? Dá uma assessoria técnica, principalmente umidade, impermeabilizações, aí o pessoal é fantástico, né? Tem o nosso cupom lá também, entra em contato e tem o QR Code na tela aí da ProMaster.
Gregor, tu quiser deixar uma mensagem pra galera aí, pra quem quer aprender sobre perícia, né? Quer entender, quer se aventurar nessa área aí que tu domina aí, quiser deixar uma mensagem pro público, Gente, por favor, acessem o @gregor.carvalho. Olha lá minha página, eu sou bem diversificado, né? mas Manda um direct lá, me manda chamem, né? um direct, me chamem, conversa comigo, sou bem aberto, bem tranquilo. Qualquer dúvida que tiverem, olha o meu e-book, vocês vão gostar bastante. Ele dá um passo a passo bem legal de como começar, onde começar, o que fazer, o que que é uma perícia, ah, dá todo o espectro bem. E qualquer dúvida que tiverem, me chamem. Eu tô bem aberto a gente conversar e estou à disposição. Com todos, né? Todos que vieram aqui, e esse é o nosso propósito, a gente traz gente, todo mundo que vem aqui, a galera vem de coração aberto pra ajudar vocês que estão aí, né? Pra poder agregar um conhecimento, pra poder agregar daqui um pouco uma renda extra, uma profissão, né? E a galera aí tem me mandado mensagem, o pessoal tá aderindo, tá chamando, tá perguntando, o pessoal é curioso, né? E pergunta, como é que faz tal coisa? E a galera que vem, que se dispõe a estar aqui, né? A galera é muito pra frente, assim, cara. E te agradeço mesmo, de coração, por ter acreditado aí nesse trabalho nosso e também poder aí levar pro pessoal esse conhecimento aí. Muito bacana mesmo, muito bacana. Eu que agradeço o convite. Então Eu tá, agradeço. pessoal. A gente quer agradecer a vocês aí. E não percam aí os próximos episódios aí. Vem muita coisa legal aí pela frente aí. Valeu!